Boa noite. O Ginasticando com as Estrelas hoje aqui em mais um dia com vocês. Eu queria agradecer muito a oportunidade de poder entrar na casa de vocês e fazer companhia a vocês neste horário, tá? Hoje nós estamos aqui com uma programação complementar que vai dar continuidade ao nosso assunto da semana passada, que nós estivemos falando, nós falamos sobre lombalgia. Então, assim, na semana passada, o professor Cleiton esteve aqui demonstrando vários alongamentos com a equipe dele, né? Como você pode alongar em casa para você ter mais qualidade de vida, para você não entrar no quadro de dor, que a lombalgia normalmente ela traz, né? E hoje eu trouxe a Roberta, né? Convidei a Roberta, a professora Roberta, e ela vai, então, falar um pouco sobre Pilates e nós vamos dar continuidade. Como que você faz, que posturas você pode fazer no Pilates e como que isso vai facilitar a sua vida, né? Tudo bem, Roberta? Tudo Seja bem, bem-vinda. Obrigada. E, Roberta, você já trabalha com Pilates, né? Sim, já trabalho há um tempo com Pilates. Quanto tempo você já trabalha? 5 anos. Olha, não é nenhuma principiante, né? E me conta uma coisa, você tem uma procura muito grande, assim, por pessoas que têm problema ou já tiveram problema de dor nas costas e que querem fazer um fortalecimento para melhorar? Sim, a maioria dos nossos alunos, elas já vem com esse histórico, né? A maioria vem com cifose, escoliose, dores na lombar, ciático também, síndrome do piriforme. Então, a maioria dos alunos que nos procuram, eles já procuram com uma patologia. E a indicação médica hoje para essas patologias é o Pilates. Aliás, o Pilates ele é muito bom para quem não gosta muito de aula de academia, aquela aula muito agitada, não é? Quem não gosta de musculação e procura uma atividade que seja um pouco mais para autoconhecimento, uma coisa para você ter uma consciência corporal melhor. E aí o Pilates ele é essencial, não é? Sim, porque o Pilates ele trabalha o corpo como um todo, né? Então ele trabalha a respiração, concentração, ele trabalha do centro para as extremidades. Então ele faz um exercício completo, ele faz um exercício global, trabalhando todo o corpo. Ele não é uma coisa tão localizada que nem a musculação. Nossa, isso é muito bom. E assim, qualquer pessoa pode fazer, né? Inclusive, normalmente, pessoas de idade também conseguem fazer. Sim. Existe, logicamente, eu imagino, uma adaptação, né, do nível de dificuldade e os exercícios devem ter um processo pedagógico que a gente sempre utiliza em educação física para qualquer atividade, para levar a pessoa até aquela condição em que ela consegue fazer uma aula inteira, não é isso? Sim, o Pilates ele é para todos, né? Hoje em dia tem Pilates para criança até idoso, então ele abrange a todas as pessoas. O que diferencia uma pessoa da outra é o nível. A gente tem iniciante, intermediário, avançado. Cada pessoa tem a sua especificidade. Então, de repente, eu tenho um aluno que tem uma hérnia cervical, uma hérnia lombar, eu não vou tratar da mesma forma do que um aluno saudável. Então, cada aluno tem a sua característica, a gente procura trabalhar em cima da característica do aluno. Isso é importante a gente frisar pelo seguinte, esse cuidado que a Roberta está falando, ele é super importante que você o faça sempre acompanhado de um professor devidamente formado, numa academia credenciada, né, onde que os profissionais sejam credenciados ao CREF, devido justamente a esse cuidado. Normalmente o professor que está nessas academias, ele tem toda uma formação, ele tem uma fiscalização que dá a ele condições, né, de tratar esses problemas, principalmente quando você tem uma limitação, você tem dor na cervical, você tem uma hérnia, você tem algum problema e o médico recomenda sempre um acompanhamento. Então, é sempre importante que o professor seja formado, sempre você deve se certificar disso, até porque a atividade física não é uma coisa que as pessoas devam fazer de qualquer maneira, né? Porque se for mal feita, pode machucar também, não é isso, Roberta? Sim, hoje as pessoas habilitadas para dar Pilates são o profissional de educação física e o fisioterapeuta. O fisioterapeuta ele vai abranger a reabilitação de um pós-operatório, de um paciente com uma crise de hérnia ou algo do tipo, que isso não abrange a nós profissionais da educação física, é mais o fisioterapeuta que atinge essa área.
Quando ele vem para nós, ele já vem com a crise sanada, e aí a gente vai fazer o trabalho de fortalecimento, de reestruturação postural, e aí que entra o professor de educação física. Essa fase que eles vêm para a gente é uma fase muito interessante, porque normalmente a pessoa que passou por um quadro de dor, que está com problema, principalmente uma hérnia, né? O que acontece? Quando ele chega, ele já vem muito retraído, porque ele já está num quadro de dor há tanto tempo, e quando o fisioterapeuta acabou de fazer o tratamento, ele está sensível. E o desafio do professor, eu falo que assim, é muito grande, porque é quando nós temos que utilizar todo o nosso conhecimento, não é? Para quê? Para levar essa pessoa a um nível de treinamento sem que ela volte para esse quadro de dor. Então, é um desafio muito grande. E muitas vezes, muitas posturas que a pessoa tem no dia a dia, ela consegue melhorar. Por quê? Porque vai fortalecendo essa musculatura. Agora, tem uma diferença, né, Roberta? Nós temos o Pilates de máquina, né, em estúdio, e nós temos o Pilates de solo. O que você vai mostrar aqui hoje é o Pilates de solo, Isso, certo? eu vou estar mostrando para vocês o Mat Pilates. Que, na verdade, o Mat Pilates é a base para você ir para um Pilates com aparelho, com Pilates no estúdio. Mas esse é bem interessante, porque as pessoas podem, inclusive, fazer em casa, né? Não Sim. precisam ter nenhum equipamento, não precisam ter um estúdio todo montado, não precisa se deslocar para ir até a academia. Então, é só ter um professor habilitado, como a Roberta, gente. Tá? Se vocês quiserem, eu recomendo, já conheço o trabalho dela. Super profissional, logicamente, mas que esse professor vá até a sua casa. Então, você tem toda uma questão de conforto, essa coisa de você ser exclusivo nesse momento e poder cuidar da sua saúde. Isso é tudo de bom, né? Sim, e o Pilates, por ele ser um exercício tão completo, quanto mais você for fazer sozinho, com a orientação de uma pessoa, ele se torna muito mais eficiente do que você fazer em uma academia, numa aula generalizada, que a gente tem vários tipos de aluno, iniciantes, intermediário, avançado. Você estando com uma pessoa para fazer como se fosse um personal de Pilates, você tem um ganho muito maior do que numa aula coletiva. Gente, mas isso tem o reverso da medalha, tá? Não pode dar uma piscadinha pro lado, porque o professor vai ver, viu? Só tá com você ali, então não tem como fazer corpo mole, não tem como fingir que está fazendo, não tem como fingir que está contraindo o abdômen, não tá, que ele vai estar de olho. Ótimo. E você trouxe hoje uma pessoa para fazer a demonstração com você, Sim, né, trouxe Roberta? minha aluna Fernanda, ela já faz aula comigo há uns 2 anos, eu trouxe ela para demonstrar uns exercícios para vocês. Tá. Então, nós vamos fazer o seguinte, enquanto você prepara, a gente vai falar um pouquinho aqui do trabalho agora dos próximos programas, que nós vamos ter aí o Carnaval. Então, nessa época de Carnaval, nós não teremos programa gravado ao vivo, tá? Nós vamos deixar o programa já pronto e ele vai ser apresentado para vocês aí nas 2 próximas semanas, então. As pessoas, né, só lembrando, as pessoas que já temos as nossas parcerias, né, as pessoas já estão com agenda conosco e a cada semana nós teremos aqui algumas pessoas importantes participando. No dia 30, por exemplo, nós temos a Mega Estilo com a doutora Andréa Rosenthal, que é a nossa ortopedista, né? Em breve nós teremos também a nossa nutricionista, o nosso fisioterapeuta, que vão estar aqui sempre acrescentando nesses tratamentos para que vocês possam ter, além da aula que nós damos aqui, que nós ensinamos e nós falamos o que é importante você ter cuidado, que vocês tenham também um profissional médico também acompanhando esse nosso trabalho, tá? E agora eu passo a bola para a Roberta, que vai estar demonstrando para vocês, então, como você vai fortalecer o seu abdômen, a sua lombar, para que você não tenha aí dor nas costas. É com você, Roberta. Vamos lá, então. Eu vou primeiro mostrar o checklist que eu faço com o aluno antes da gente iniciar a aula, tá? Então, sempre que eu começo no solo, eu peço para que o aluno mantenha o abdômen contraído, sentindo aquela sensação como se ele fosse fazer xixi. Ao mesmo tempo que ele faz essa contração abdominal, ele não pode ter uma tensão exagerada nem nos ombros e nem no pescoço. Então, eu vou fazendo um checklist com o aluno. Eu vou ajustando a contração abdominal, sem fazer o colamento da lombar no solo,
Deixa os pés afastados na largura do quadril, os ombros relaxados, a cabeça eu sempre dou uma ajustada para que ela não fique numa maneira desconfortável. Alinho os braços. E aí a gente começa com a respiração, que é a base do Pilates. Inspirar pelo nariz, soltar o ar pela boca, sem que você tenha uma expansão exagerada do diafragma, porque, na verdade, a respiração do Pilates ela vem para as costelas. Então, ela não faz aquele estufar do peito, né? Então, ela só inspira e expira, mantendo o abdômen contraído e direcionando o ar para as costelas. Trabalhando essa parte de inspira, expira com o aluno, a gente vai trabalhando a parte de mobilização do corpo, a gente prepara o corpo antes do exercício. Então, eu vou fazer uma parte de mobilização com ela mantendo aqui essa mesma posição, mantendo o abdômen contraído. Ela vai fazer um imprint, que é uma retroversão da pelve, vem subindo devagarzinho, não, a perna, peraí. Vem subindo o seu tronco devagarzinho, inspirando na subida e expirando na descida, bem devagar. Inspira e expira. Estou preparando mobilização de coluna. Ao mesmo tempo que eu estou preparando a mobilização de coluna, eu já estou trabalhando a parte posterior da coxa, trabalhando o glúteo, porque grande parte da dor na lombar não é só em relação ao abdômen. Eu tenho relações em paravertebrais, tenho relação com o glúteo também. Então, eu tenho que fortalecer de uma maneira generalizada. Inspira para subir. E expira para descer. Eu costumo dar em torno de 8 repetições por exercício, tá? Faz mais uma. Cuidado com a cervical. E desceu bem devagar. A aula toda consiste em estar com o abdômen contraído. Então, a gente faz uma sequência de exercícios na qual, mesmo que ela esteja esperando a minha explicação, o abdômen ele não relaxa, tá? Nós vamos fazer um exercício que chama One Leg Circle, que é o círculo com uma perna só. Ela se mantém nessa posição, eleva a sua perna direita, pontinha do pé como se fosse bailarina. A precaução desse exercício, eu não posso mexer nem quadril e nem mexer a pelve. Eu inspiro fazendo um círculo para fora e expiro na metade do movimento, tornando a perna no mesmo lugar. Esse movimento, que eu tenho que ter cuidado, na hora de fazer o movimento do círculo com a perna, eu não tenho que ter uma alavanca para fazer. Ele vai fluindo no movimento na descida, fazendo o círculo, e ele retorna de uma vez. Ele não faz uma puxada, ele tem uma fluidez de movimento, partindo desde o início até o final. Vamos lá, Fê. Inspira na metade do movimento. Expira na outra metade. E aí a gente faz 8 séries, 8 repetições com uma perna, 8 repetições com outra. Vamos lá, mais uma vez. Isso, mantendo o abdômen contraído. Aí, para não dar diferença na outra perna, vamos fazer a outra também, né? Vamos lá, 3 vezes com essa. Isso. Inspira, faz o círculo. Expira na volta. Inspira, faz o círculo. Para o aluno ter uma noção se ele está mexendo a pelve ou não, se eu estou numa aula coletiva, eu peço para o aluno colocar as mãos em cima dos isquios e ele vai sentir se o quadril vai estar fazendo uma rotação e se a pelve está se movimentando na hora do exercício. Mais uma vez. Inspira e expira. Desce a perna devagar. Nesse exercício, por mais simples que ele pareça, ele também está ativando a lombar. Eu tenho que estar com o abdômen contraído e a lombar estabilizada para que não esteja essa rotação de quadril e não esteja essa movimentação da pelve. Então, indiretamente, eu já estou trabalhando a lombar nesse exercício. O próximo exercício que nós temos, eleva uma perna, eleva outra perna. Eu vou trabalhar tanto o abdômen como a lombar. Você vai segurar apenas uma perna e estender a outra bem devagar. Inspira. E expira. Faz trocando o movimento. Isso.
Esse exercício, conforme mais eu vou descendo a perna, mais eu vou trabalhando o meu reto abdominal. Em contrapartida, vou estabilizando a lombar, vou trabalhando automaticamente a lombar também. Nesse movimento, eu só toco na lateral do meu joelho, eu não seguro, eu não pressiono a perna para mim. Inspira e expira. Esse exercício, para um iniciante, eu mostro ele sem elevação do tronco. Para dificultar um pouco, sobe seu tronco, sobe a perna, a outra, e agora faz o movimento. Inspira ao contrário. Inspira na ida e expira na volta. Inspira na ida e expira na volta. Você sente que o movimento já tem um grau maior de dificuldade quando o aluno já começa a trepidar um pouco. Significa que a musculatura que ele já está utilizando, ela está bem sobrecarregada e ele está conseguindo tensionar a região que eu desejo, que é a região do abdômen, em contrapartida a lombar. Nós temos um outro exercício também, que é para um nível mais avançado. Estende as pernas. Ela fica com as pernas estendidas, pés para o teto. Isso. Gruda uma perna na outra. Eleva os braços. Direcionado. Abdômen contraído. Ela começa articulando pela... Vamos lá. Isso. Vai descendo. Esse é o roll-up. É um movimento de rolamento completo da coluna. Vem descendo devagar, articulando vértebra por vértebra, começando pelo o sacro na volta, lombar. Vem descendo bem devagar, mantendo a contração abdominal. Vem descendo. Encosta torácica. Vem descendo devagar. Vem descendo. Por último, ela encosta a cabeça e mantém as mãos. Esse exercício, eu trabalho a região posterior como um todo. Eu trabalho o abdômen, que me faz com que eu traga o movimento para cima, venho subindo, trabalhando os lombar e paravertebral, chego aqui em cima e na volta ainda faço o alongamento, trazendo ele de volta, trabalhando os extensores da coluna. Inspira mais uma vez, vem subindo sem tirar os pés do chão. Vem descendo. Volta de novo. A coluna, ela sempre volta como um C, ela não pode voltar como um bloco reto, porque ela tem que voltar sempre articulando. Isso vem segurando pelo abdômen, vem descendo. Vem descendo. Posicionou, soltou os braços. Para o aluno relaxar nessa posição, vira de lado. Nunca levante de frente para não machucar as costas. Já começou a me interessar muito mais. Senta em cima dos seus calcanhares, fazendo a posição da criança, que a gente chama. Joga o seu bumbum para cima, relaxa o seu tronco lá na frente. Aqui nós relaxamos de duas maneiras. Ou eu fico nessa posição, que eu relaxo mais as costas, ou eu passo as mãos para trás, como se eu quisesse tocar meus pés, onde eu acabo alongando muito mais a região lombar. Sempre depois de um movimento que exige muito da parte posterior das costas, eu trabalho com o relaxamento da criança. Essa deve ser bem interessante para quando a gente tem dor nas costas, não é? Muito, deve ajudar muito. Bastante, muito. Porque relaxa, né? Sim, ele vai como se ele estivesse abrindo a musculatura e vai relaxando. E conforme você vai inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca, a musculatura vai cedendo, vai relaxando mais e você vai sentindo aquele conforto, aquele alívio da dor. Nesse movimento, a respiração fica livre ou eu preciso Eu mantenho na inspiração e expiração. Eu mantenho para que faça com que a musculatura relaxe mais. Do que se eu ficar só num bloco parado, a minha musculatura ainda fica um pouco tensionada. Eu trabalho a respiração para que ela vá cedendo. Sempre soltando devagar e profundamente. Isso, né? Sempre trabalhando a respiração por completo. Inspira totalmente e expira totalmente. Muito bem. E qual é a sensação para ela, para sua aluna, que já faz aula há 2 anos, como é que ela se sente hoje em relação ao que ela fazia antes? É muito melhor? Já tem uma qualidade de vida melhor? A Roberta sempre na aula, ela acompanha, ela fala, e aí, como você se sente agora nos exercícios? Você sente alguma dor, alguma coisa?
E o Pilates, ele ajuda em todos os outros exercícios. Agora, a gente tem eu sinto que eu tenho uma consciência. Se eu vou fazer um exercício de musculação, então, a Roberta, eu sempre lembro da Roberta falando, olha, a respiração, e contrai o abdômen. Então, eu nunca mais tive nenhuma lesão, nenhuma dor pós exercício. Hoje em dia você faz só o Pilates ou você faz outras técnicas juntos na academia? Não, eu faço Pilates, eu faço jump, faço as aulas de zumba também, faço musculação também, porque o próprio Pilates exige que você tenha uma força, né, para conseguir fazer os exercícios de uma forma melhor, né? E, gente, ela já está um atleta, viu? Olha, você vê que você começa por uma dor lombar para fortalecer aí seu abdômen, suas costas. Aí depois você vai melhorando tanto que você vira atleta. E daqui a pouco você está fazendo 7, 8 tipos de aulas diferentes. Legal isso, maravilhoso, né? A qualidade de vida melhora muito, né? Mais uma dúvida minha. Em relação à dor, você nunca teve mais nada? Não, nunca tive mais nada. Mas é o que a Roberta fala. Nos exercícios, a gente começa a fazer uma série de exercícios de musculação, por exemplo, e aí, com o tempo, você dá uma relaxada, sabe? E aí a gente lembra da aula de Pilates, a Roberta fala, olha, a coluna você nunca pode deixar assim, você tem que deixar assim, o abdômen contraído. Eu aprendi que, para fortalecer, eu preciso fortalecer aqui na frente. A gente pensa, fortalecer a coluna. Então, se você tem um profissional de educação física que te orienta, é muito mais fácil de você conseguir fazer todas as outras coisas, todos os outros exercícios, né? Normalmente, a dor lombar, ela se instala porque você tem uma musculatura abdominal fraca, tá? Pouco eficiente, sobrecarrega as costas, tá? E aí, como você não tem um fortalecimento adequado, ela começa a sofrer. Então, normalmente, você tem que alongar costas e fortalecer abdômen. Não é isso, Roberta? Isso. E além disso, também, você tem que fortalecer o glúteo, né? Que o glúteo também flácido, ele não estando fortalecido, ele também causa dor nas costas. Porque a lombar, na verdade, ela tem uma inserção justamente na musculatura glútea, né? Então, elas estão muito interligadas. E quando você tem uma parte do seu corpo fraca, acaba sobrecarregando alguma outra parte também, não vai ser somente naquela. Acaba virando o que a gente chama de reação em cadeia, né? Então, quando você fortalece, a gente também nunca fortalece só uma região, a gente tem toda uma preocupação de fortalecer o corpo todo da pessoa, para que ela tenha justamente o quê? Qualidade de vida e chegue num nível assim, fazer aula 2 anos, já não ter mais dor, poder fazer várias aulas, não é? E a Fernanda, ela me chegou com um quadro de lombalgia bem aguda, quando ela não conseguia fazer quase esse movimento nenhum quando ela entrou na academia. Ei, vida sedentária, hein? Todo mundo que trabalha o dia inteiro, muito tempo no trânsito, controle remoto, elevador, tudo vai deixando o seu corpo fraco. O corpo humano, ele foi feito para movimentar, gente. Então, quanto mais movimento, quanto mais atividade física, se você não gosta de uma, sempre tem alguma outra opção que você pode utilizar para fortalecer o seu corpo. E agora eu vou pedir para a Roberta deixar o contato dela, tá? Ela dá aula em várias academias, mas ela também atende, né, em aulas individuais. Então, quem tiver interesse aí pode entrar em contato com ela. Tá, meu celular é 984746510 e me acha no Facebook como Roberta Vanessa. Ok, gente. Então, hoje nós vamos ficando por aqui, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Lembrando que na próxima semana o programa não será ao vivo, né? Nem na semana de carnaval. Nós vamos também nos divertir um pouquinho, mas nós vamos deixar o programa e ele vai rodar no mesmo horário para que vocês acompanhem. No dia 25, na última quarta-feira do mês, então, vão estar aqui de novo o professor Cleiton, que vem com uma nova temática, para que vocês possam também ter outros tipos de tratamento e se informar a respeito de outras atividades. E a doutora Andréia Rosenthal, que não conseguiu vir no outro programa, né, que teve uma cirurgia de emergência, e ela é uma ortopedista, então ela vai trazer aí alguma outra. Nós estamos ainda fechando com ela a pauta desse próximo programa, tá? E sempre junto com vocês com assuntos novos,
Se alguém quiser fazer alguma sugestão, por favor, é só entrar na página do Ginasticando com as Estrelas e deixar a sua sugestão. Olha, eu tenho dor no cotovelo, que tipo de exercício eu posso fazer? Essa equipe de professores que está trabalhando conosco hoje aqui no programa, eles têm um conhecimento muito grande para trabalhar justamente com esses casos especiais. Então, se você tem uma dúvida e você quer saber que tipo de exercício você pode fazer, que cuidado você deve tomar, manda a sua sugestão que nós teremos o maior prazer em atender vocês, tá bom? E o Ginasticando com as Estrelas agradece hoje a presença de vocês, da Roberta, da Fernanda também, muito obrigado, né? E que vem.